Nesta última quinta-feira, dia 2, o Santos recebeu o Remo em casa. O jogo foi tenso, o Neymar jogou bem, mas o que realmente incendiou as redes sociais não foi o placar favorável ao Peixe. Foi o desabafo irônico do craque sobre a arbitragem. Acordou de Chico. A mídia caiu em cima de pau novamente, mas a pergunta que fica é: o problema foi a frase ou foi quem falou? Para entender o desabafo no final, é preciso olhar o jogo todo. O Neymar foi caçado, o Remo bateu, o juiz deixou seguir e a frustração foi acumulando. Quando o jogo acaba e o atleta finalmente solta o que está sentindo, a régua da mídia vira outra. Por que com o Neymar o calor do jogo nunca é uma justificativa aceita? Porque o julgamento é sempre imediato e sem direito à defesa. Aqui toca no ponto sensível, a polarização. Parece que o julgamento sobre o que alguém diz depende do lado político em que essa pessoa está. Se fosse outro famoso alinhado ao que a mídia defende, diriam que foi desabafo e direito de expressão. Mas como Neymar tem uma imagem pública que incomoda certas bolhas, ele já entra em campo condenado. A crítica não é pelo termo estar de Chico. É uma chance de atacar quem não reza pela cartilha deles. O torcedor saiu da Vila feliz com os 3 pontos. Mas quem comenta no ar-condicionado preferiu transformar o pós-jogo num seminário de moralidade. Lá no jogo, ontem, quando eu vejo o Neymar, quando ele começou a falar sobre isso, eu falei, não vai falar. Sabe quando você tá torcendo pra alguém não usar uma palavra, e ele usou, acho que pra mim, uma das piores ainda, né? Que eu achei que ele falou, tá menstruada, tá... De TPM. Essas questões eu pensei. Falei, mas mesmo assim, aí ele usou a pior. Mas assim, se tem uma coisa que eu agradeço aqui à casa, foi de me ajudar muito também nessa reeducação daquilo de que eu convivi e vivi, né, no dia a dia, todos os dias trabalhando. Nos anos 90, isso era uma coisa normal, natural da gente falar coisas de machismo, de racismo, de homofobia. E assim eu fico admirado por um cara do tamanho do Neymar. Isso que me chama a atenção, porque assim, eu me coloco nessa situação. E eu, dia a dia aqui da televisão, né, desde que eu entro aqui em 2018, eu venho me policiando, me reeducando, né, tirar coisas que aquilo convivia dentro da minha cabeça, da minha mente, como ser humano. E isso foi me ajudando muito, me colocando muito melhor daquele cara que era o Paulo Nunes há de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Isso meus filhos falam isso. Então quando eu vejo o Neymar, cara, que é um cara instruído, um cara que tem gente demais ao seu redor para ajudá-lo nessa questão, e vejo, sabe, uma fala dessa maneira, e o pior, o sorriso depois da fala. Então, que ele realmente entendeu o que ele falou, porque ele sorriu depois disso. Então, assim, eu olho para ele, olho para mim, para dentro de mim, assim, da reeducação, né, daquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia, de estar aqui na televisão, da responsabilidade que a gente tem de falar certas coisas, ou pensar e falar assim, cara, eu tô pensando errado, não vou expor isso, depois eu vou tentar entender o que é, e eu não vejo isso num cara desse tamanho. Que pena que ele ainda continua nessa passada. E eu acho que quando ele usa essa frase da forma como usou, rindo e justamente atribuindo a um homem, então você atribui a um homem uma característica feminina pra zoar, pra ser pejorativo, pra dizer que é ruim, pra dizer que é pior. Então essa é a essência do machismo, que lá no ápice dele vai matar mulheres. No ápice dele vai considerar que os homens são tão superiores que qualquer mulher que diga não pra eles precisa morrer, precisa apanhar, precisa... Essa é a essência. Se a gente não mudar essa essência, a gente não vai mudar o feminicídio, não vai mudar os estupros, não vai mudar os abusos. Então, por isso que é uma frase tão boba, que talvez as pessoas falem assim, poxa, mas que grande drama. É porque, cara, é assim que começa todo o ciclo de preconceito que nos mata todos os dias. E eu acho que é isso, assim, acho que tem que ser um aprendizado pra ele. Que bom que o futebol nos permite ter essas discussões hoje, porque tempos atrás não teriam nem mulheres aqui pra discutir, talvez a gente estaria rindo aqui e passaria batido. Enfim, eu acho que a gente vai falar se vai ser punido, se não vai ser punido. Eu acho que tem que ter alguma punição, não precisa ser de 1001 jogos, mas se não houver punição, não vai se entender que isso é problemático. E acho que, assim, é como qualquer piada racista que não pode mais ser aceita, entendeu? Não é uma piada, é um problema. Você tem que tratar um problema como um problema. Reconhecer que essa frase não deveria ter sido utilizada, não deve ser mais utilizada, e que menstruar é apenas uma característica biológica, não faz de ninguém pior ou melhor do que ninguém. Estava ouvindo a Rádio CBN e a Cássia Godoy, âncora da CBN, grande jornalista, falou o seguinte sobre essa fala do Neymar, que ele conseguiu um negócio talvez inédito, que é ser machista atacando um outro homem. Achei a frase muito boa e eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte: diante de falas muito ruins como essa e de atos que a gente pode cometer no nosso dia a dia, sabe o que é o mais importante mesmo? Ouvir as mulheres. Eu tenho certeza que nos comentários aqui desse vídeo vai ter um monte de homem falando que isso é mimimi, lacração e um monte de bobagem que a gente está acostumado a ver na internet. Para eles e para todos os homens que assistem esse vídeo, eu vou concluir dizendo o seguinte, e pro Neymar também: o importante não é a gente decidir o que é machismo ou não, é ouvir as mulheres. Fica aqui essa dica de sexta-feira de Páscoa, um bom fim de semana para vocês e até a próxima. Quando ele atribui algo negativo, né, a estar de Chico, cara, é uma fala completamente desnecessária. Dava a impressão que ele ia falar algo minimamente com sentido ali. Porque ele para, ele pensa, ele fica uns 3 segundos até encontrar
o que ele queria dizer efetivamente. E aí ele solta. Parecia que ele tava de Chico e uma risada na sequência. Enfim, o Neymar não se ajudar, que o Vini Bueno falou, é mais ou menos nesse sentido. Não tem a menor necessidade dele atribuir, no final das contas, algo negativo a um cara e algo negativo do universo feminino. Porque ele podia ter falado, ele estava mal-humorado, ele estava num dia ruim, ele acordou pouco inspirado. Ele podia ter falado 1 milhão de outras coisas para dizer o que ele quis dizer, mas ele quis, obrigatoriamente, utilizar algo do universo das pessoas que menstruam para, enfim, fazer essa correlação com uma suposta... Quanta hipocrisia! Enquanto alguns tomam o lugar delas, o país com problemas de criminalidade, corrupção e crise econômica. O que importa é uma fala de final de jogo de um homem para com outro homem. Acordou de Chico e veio assim pro jogo hoje. Não podia nem falar com ele, que ele te ignorava, virava as costas. Enfim, é um tipo de árbitro que quer ser a figura do jogo, que tem uma falta de respeito muito grande com todos os jogadores. Não foi só comigo, foi com os jogadores do Remo também. Não quer papo, não quer conversa. Enfim, acho que essas coisas tem que melhorar, né? Porque... No final, contra o Remo, o Neymar resolveu o jogo. E você? Acha que a mídia pega pesado demais com ele por causa das posições dele fora de campo? O futebol virou refém da polarização? Comenta aí, vamos debater com respeito. Se inscreve e tamo junto.